Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Minhas irmãs, a gente vai oferecer esse culto hoje em ação de graças, por antecipação, pela fé, pela restauração da vida de Ingrid, pela saúde de Ingrid. Que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos, que o Senhor possa mostrar a causa de tudo aquilo que ela tem passado, vivido, e que a gente sabe que Deus é um Deus de respostas, é um Deus de possibilidades. E esse culto de hoje já oferecemos por antecipação em ação de graças. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 35, se vocês quiserem apenas ouvir, escutem. Jeremias 35, de 12 a 14, a gente vai pular para o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiadas no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos pela vida de Ingrid, que o Senhor dê graça e sabedoria àqueles médicos para que eles acertem no tratamento, mas sobretudo que o Senhor vá ao cerne daquela questão, na profundidade do coração de Ingrid, e faça aquilo que precisa ser feito, que só o Senhor sabe como fazer e o que fazer. E nós já dizemos amém para o teu como fazer, Senhor. Vem sobre nós, ministra essa palavra de vida aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, de modo geral, aqueles que vão nos ouvir pelo vídeo, esse texto é um daqueles textos que falam ao meu coração de uma maneira muito, muito especial. E nos estimula a andar em fidelidade ao Senhor. Como tem sido difícil em nosso tempo encontrarmos aqueles que andam em fidelidade ao Senhor. Esse capítulo do livro de Jeremias traz mais um sermão vivo de Deus, pregado através da instrumentalidade do seu profeta. Aqui vimos o Senhor dando uma ordem estranha ao seu servo. O Senhor ordena a Jeremias convocar os recabitas. Esse povo formava um clã de nômades, descendentes dos queneus, da família do sogro de Moisés. Presta atenção nisso aqui, que é importante demais. Esse povo juntou-se ao povo de Israel na travessia do deserto por mais de 2 séculos. Eles eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Jeremias os convida a irem a uma das câmaras do templo de Deus e ali lhes oferece vinho. Acontece que os recabitas receberam uma ordem, presta atenção nisso aqui, 300 anos atrás,
Essa ordem veio por meio de seu antepassado, chamado Jonadab, filho de Recabe, dizendo que eles não deveriam plantar vinhas, deveriam habitar em tendas e não deveriam beber vinho. Sempre que pensamos em fidelidade, logo os recabitas vêm à nossa mente. Muitos pensam em tantos personagens bíblicos e tal, mas essa história, ela fala ao meu coração de uma maneira muito, muito especial. Jeremias, além dos recabitas, leva também alguns ministros do templo para testemunharem o que aconteceria naquele lugar. O povo de Deus estava prestes a receber uma das mais preciosas lições de sua vida sobre fidelidade. Quando o Senhor entende de falar conosco, ministrar algo ao nosso coração, Ele usa os meios mais inusitados que vocês possam imaginar. Nunca foi tão necessário que o povo de Deus, especialmente em nosso tempo, preste atenção à linguagem de Deus, que muitas vezes vem pela boca de alguém que, do ponto de vista bíblico, nem conhece ao Senhor. Mas ele pode usar até uma jumenta para falar ao nosso coração e nos ensinar lições preciosas que não prestamos atenção quando foram faladas, quando foram ditas por instrumentos de Deus de dentro da sua obra. E o que aconteceu ali foi isso. Deus usa um povo fora da aliança para ministrar fidelidade ao seu próprio povo escolhido. Vê que coisa interessante. Temos clamado ao Senhor que mude a história do seu povo, que traga restituição, prosperidade verdadeira, renovo, saúde e mudanças efetivas de vida. Mas parece que quanto mais clamamos, mais as coisas se tornam difíceis para muitos em nosso meio. E olhe que não estamos falando aqui de coisas materiais, mas de tudo que diz respeito a um viver em plenitude, que é a verdadeira prosperidade que procede de Deus. O que nos tem acontecido? O que falta a nós ou em nós? Será que temos sido fiéis ao Senhor? Essas são perguntas que nos martelam a mente continuamente. Às vezes não se trata de grandes pecados, mas de determinadas coisas ou atitudes que achamos de somenos importância, que insistimos em não nos libertar. E o desejo do meu coração hoje é que o Senhor fale com cada uma de nós. Que nós possamos sair daqui com essa oração no coração: Senhor, vê se há em mim caminhos maus, que certamente os há. Se ainda estamos do lado de cá da eternidade, estamos todos em obras. A gente tem dito isso muitas vezes. Muitas vezes são os nossos pecadinhos de estimação, guardados a 7 chaves em nossos porões, que nos têm afastado do Deus vivo. E o que mais assombra não são os pecados contumazes, mas a sua prática sem nenhum arrependimento ou pesar. Como tem havido uma deflação de arrependimento, de quebrantamento de espírito verdadeiro diante do Senhor. A verdadeira regeneração, ela traz a reboque um desejo enorme de fidelidade ao Senhor, que do ponto de vista bíblico é a soma da fé mais a obediência. Essa fidelidade não é um ato mecânico, mas a resposta ao amor apaixonado do Senhor por nós. Ela é manifesta pelo que o Senhor é, não pelo que Ele faz ou pode fazer por nós. Se houve uma conversão verdadeira, genuína, a fidelidade aflora.
É como no relacionamento conjugal. É tanto que esse relacionamento é um dos relacionamentos considerados tipo do relacionamento de Cristo com a igreja. O Senhor tem requerido fidelidade do seu povo. Agora escutem só essa história aqui. Eu não conheci a pessoa que eu vou mencionar aqui. Conta-se que certo homem, servo de Deus, já contei essa história várias vezes, ele era presbítero de uma igreja aqui no nosso sertão, apaixonou-se por uma mulher que não pertencia à mesma fé que ele. Nos primeiros tempos tudo era muito bom. Depois apareceram os problemas inevitáveis, o choque do jugo desigual começou a aflorar e a separação acabou sendo inevitável. Aquele homem acabou seus dias sozinho, nunca refez a vida conjugal. E ao ser indagado sobre a razão de permanecer sozinho, ele sempre respondia: eu sou casado. Está escrito que enquanto os cônjuges viverem, permanecerão casados. E ainda, o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Olha que coisa interessante. Era o que estava escrito que prevalecia, não o sentimento ou as inclinações. Isso aqui se chama fidelidade. Quantas vezes abandonamos o que está escrito para fazer valer as nossas inclinações? A fidelidade leva em conta o que foi ordenado, não aquilo que a nossa carne deseja e clama continuamente. Ao mesmo tempo, quanto mais nos aproximamos da segunda vinda do Cristo, mais se faz necessário passarmos por uma grande transformação em nossa natureza, em nosso caráter, em nossas ações e em nossas atitudes. Pessoalmente, acho que é isso que temos necessitado. Nós temos orado semana após semana, nas quintas-feiras, clamando pelas causas impossíveis. E o exercício dessa fidelidade é uma causa impossível, do ponto de vista humano, para homens e mulheres que querem fazer a vontade da carne. Que o pedido, o nosso pedido de oração nas nossas listas, que o pedido que encabece essas listas seja: o Senhor, me faz andar em fidelidade. Deus continua requerendo isso de nós. O que Deus quer ensinar ao seu povo, não só do passado, mas em todas as épocas. Primeira coisa, o contraste entre a fidelidade a preceitos humanos, manifesto por Jonadab, naquela situação, né? E ele mostrou que era possível ser fiel a um preceito do seu antepassado, e o povo de Deus tem esquecido da fidelidade ao Senhor. Em segundo lugar, o Senhor está constantemente nos dando oportunidades de rever as nossas atitudes e posturas. E eu vou repetir pela 70ª vez: do lado de cada eternidade, nenhum de nós está pronto. Quando estivermos prontos, vamos para casa. Doidinha para ficar pronta estou eu. A outra. Jesus. Em terceiro lugar, o Senhor castigará os infiéis. Olha que coisa séria. E em quarto lugar, Deus recompensará os fiéis. O que essa breve meditação nos deixa como lições no dia de hoje? Quando muitos e muitas de nós estamos passando por estreitos, por dificuldades, por problemas familiares, perdas importantes, eu destaco
pelo menos 4 lições. Primeira, o mesmo sermão pregado a Israel com a fidelidade dos recabitas serve também para nós hoje. Deus continua requerendo fidelidade. Vou passar uma tarefa para vocês. Que vocês possam ler todo o texto. Todo o texto do capítulo 35 do livro do profeta Jeremias. Leiam, se deixem ministrar pelo Espírito de Deus. Perguntem-se: Senhor, em que área da minha vida essa fidelidade tem faltado? Fala o meu coração, me ensina, me ajuda, me fortalece, me dá sabedoria para que eu ande em fidelidade na tua presença. A segunda lição: somos chamados, ou chamadas, no caso aqui, para levarmos a sério os mandamentos e preceitos de Deus, assim como os recabitas fizeram com os preceitos de seu pai Jonadab. Se um homem conseguiu que os seus descendentes fossem fiéis a uma ordem dada por ele para a sua descendência, por que os filhos de Deus, os filhos espirituais de Deus, não conseguem andar em fidelidade na sua presença? Em segundo lugar, que levemos a sério os mandamentos do Senhor e preceitos, assim como aqueles recabitas fizeram com os preceitos de seu pai Jonadab. Repito. Em terceiro lugar, quero deixar as palavras do próprio Jesus em João 14:15, quando ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em João 15:7 ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E por último, que possamos meditar nessa pergunta de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações. E eu repito, todas nós e todos aqueles que estão ouvindo pelo vídeo estão sendo ministrados. Ninguém pode se achar, eu sou fiel. Numa área ou noutra, muitas vezes deixamos de manifestar essa fidelidade ao Senhor. Muitos foram criados no Evangelho. Outros se converteram depois. Mas o mundo, a carne e o coisa ruim, muitas vezes tem roubado a palavra dos nossos corações e nos feito andar de modo contrário à vontade de Deus. E dos 3 inimigos do cristão, quem é o pior? A carne. Porque é a carne que dá o mote para que os outros 2 inimigos entrem em ação. Como coisa ruim, ele não tem poder criativo nem criador. Ele fica numa ciranda contínua, não ele em pessoa, porque ele não é onipresente, mas ele designa uma figura infernal daquela para ficar ao nosso derredor, esperando a deixa, esperando que a nossa carne clame por algo que está fora da vontade de Deus. E quando isso acontece, ele vai recorrer ao mundo para que o mundo providencie. O mundo providencia e ele estimula com aquele velho jargão do não tem nada demais. Isso não tem nada demais. Tem sim. Tudo que fere a santidade de Deus tem tudo demais. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.